Pai do Senhor, meus irmãos, é uma felicidade estar aqui mais uma vez com vocês, e peço permissão para entrar na sua casa nessa noite, para a gente falar da palavra, para a gente conhecer um pouco mais de Deus. E nessa hora eu peço a você que estiver aí, desliga um pouquinho o que você está fazendo e vamos falar com o Senhor agora, em oração, para que Ele nos acompanhe aqui nesse momento. Amém? Senhor Deus, amado Pai, obrigada, Deus, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos juntos, Senhor, mesmo que seja de uma maneira remota, mas o Senhor não se importa, Senhor, o Senhor não tem tempo, não tem espaço para o Senhor age em todos os lugares, o Senhor é onipotente, onipresente, poderoso, e é nesse Deus que nós cremos, Pai, que pode alcançar pessoas onde quer que estejam, através das nossas orações. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas nossas famílias, Senhor, pela Tua salvação em Cristo Jesus. E eu te peço nessa hora, Senhor, usa a minha vida, Senhor, para que a edificação da Tua palavra possa, Senhor, fazer os efeitos que deve fazer, Pai. Que é nos ensinar, nos exortar e nos aproximar mais do Senhor. Abençoe também os meus irmãos, que nessa hora estão em casa, em qualquer lugar que eles estejam, que estejam fazendo, que o Senhor também esteja alcançando os ouvidos e o coração e a mente deles. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. E agora eu vou convidar os irmãos para que, com alegria no nosso coração, nós possamos entoar louvores ao Senhor e começar essa adoração. Amém. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que Ele virá, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que Ele virá. Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele,
consigo a sua recompensa. E por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer.
E é um momento muito especial agora. É um momento de a gente também adorar o Senhor com nossa adoração em termos de entrega. Devolver ao Senhor aquilo que é dele, que é tudo dele. Nós apenas estamos devolvendo parte em obediência ao Senhor, com o coração alegre, devolvendo nossos dízimos e entregando também as nossas ofertas. Então nós temos a parte dos dízimos e ofertas, que vai aparecer esse QR Code aí, e do lado também tem o QR Code do legado. Caso você entenda que seja o momento também de fazer a sua oferta para esse grande movimento que a Igreja Memorial tem vivido, está vivendo, façam também sua contribuição para o legado. Bom, hoje nós vamos falar do seguinte: não se distraia no caminho. O Senhor falou muito forte no meu coração esse final de semana e eu queria trazer para os irmãos também essa palavra, uma palavra de despertamento, talvez, de uma reflexão, mas de fato a palavra do Senhor é como espada, né, que corta o nosso coração, que fala e que de qualquer maneira o Senhor venha a também trazer algum tipo de conforto, consolo, exortação ao seu coração também. Então eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 24, e nós vamos começar essa conversa aqui nos versos 13 até o verso 32. É um texto bastante conhecido dos irmãos, do nosso meio, mas que nesse momento eu queria focar em alguns aspectos interessantes que o Senhor me trouxe e de repente para o seu coração também vai despertar algo diferente. Então o texto começa no seguinte: os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo a uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhe perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que está... Olha só, vamos lá. Vou parar aqui. Eu já vou parar aqui nesse texto. Depois eu continuo. Então vamos lá para o primeiro ponto. Primeiro ponto. Quero destacar que eram 2 discípulos. Um não tem um nome, ninguém se sabe, tem algumas especulações a respeito de que seria talvez a esposa de Cleopas, mas nada que o texto deixa claro. E o outro é um discípulo de Jesus chamado Cleopas. E olha só, meus irmãos, eles estavam entristecidos. Então, por isso, nós temos que dar um passo atrás para entender por que essa tristeza de Cleopas e do outro discípulo de Jesus ali a caminho. Eles estavam entristecidos exatamente porque tinha acontecido um dia anterior, nos 2 dias anteriores, a morte e a crucificação de Jesus. Seu amigo, seu mestre, aqueles que ele tinha total expectativa de ser o Messias poderoso, tudo que eles idealizavam. E essa esperança morreu. Então, eles tinham acabado de ouvir algumas coisas a respeito de Jesus, ou talvez de uma ressurreição, mas mesmo assim, eles estavam
tristes. E eles paravam pelo caminho e o próprio Jesus aproximou-se deles. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, que eles eram conhecidos de Jesus, eram discípulos de Jesus, andavam com Jesus, mas nesse momento estava diante deles uma cegueira espiritual. Porque aqui o próprio texto diz que eles não podiam ver. Vamos lá, aqui ó. A partir do verso 14, iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido, e enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou. Verso 16, porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Aqui é um ponto de alerta a respeito das distrações. O que pode estar distraindo a sua vida espiritual para você talvez não estar enxergando aquilo que precisa ser enxergado? Os discípulos, esses dois discípulos estavam ali com o próprio Cristo, com Jesus, mas de alguma maneira eles não conseguiam enxergar que era Jesus. Então, o primeiro alerta, mesmo nós sendo discípulos, caminhando com Jesus, conhecendo Jesus, vendo os milagres de Jesus, conhecendo o mover de Deus, o que pode estar nos distraindo aí nesse caminho que a gente está percorrendo? Porque, como Cleopas, somos nós hoje. Discípulos, amigos, temos um relacionamento, mas em tempos pode acontecer essa cegueira espiritual. E essa cegueira é por conta de algumas distrações, possivelmente. Então, para pensar um pouquinho. O que pode estar distraindo você de não estar enxergando Jesus de fato, sendo que Ele é Emmanuel, Ele é o Deus conosco, Ele está conosco. O seu Espírito foi derramado sobre a igreja. Então pode ser uma rotina muito corrida, compromissos sociais, trabalho e até, meus amigos, compromissos religiosos. Porque, na verdade, nós temos que lembrar de todos esses compromissos e responsabilidades nossas, sim. Mas Jesus tem que estar em todos eles. Ele tem que estar em todos eles. Talvez te contaram algumas mentiras sobre que você tem que separar a sua vida espiritual do seu trabalho, das coisas seculares. Já ouvi muito isso. Mas para o cristão de verdade não existe isso. Existe uma vida com Cristo. Existe uma vida de caminhada com Cristo. Antes de eu vir para cá hoje, eu ouvi o testemunho de um discípulo de Jesus, que é hoje da seleção brasileira, Igor Thiago, um atacante da seleção. E ele deu um depoimento, em público, e ele disse que eu pareço meio religioso, mas quando eu estou no campo, eu oro o tempo todo. Eu oro lá mesmo, enquanto eu estou jogando. E aí eu falo com o Senhor, eu falei, Senhor, Espírito Santo, me guia aqui, me dê a oportunidade, mostra onde que eu tenho que ir. Então ele está ali o tempo todo orando, ele está trabalhando, é o trabalho dele, mas ele está orando o tempo todo. E ele falou assim, aí o Senhor fala às vezes assim, vai para aquele canto lá, toca aqui. Ou seja, não tem essa separação. E talvez alguns conceitos, alguns preconceitos religiosos que nos foi colocado na nossa mente nos impede de ver Jesus, nos distrai, nos afasta de ver o próprio Cristo ali no nosso dia a dia, no que fazemos. Por que isso? Essa cegueira. É isso que o Senhor quer de nós? Não. Ele quer que nós sejamos o tempo todo pedindo auxílio do Espírito Santo, sendo tocado por Ele, sendo direcionado. Não há barreiras para o Senhor. A nós que colocamos muitas barreiras. Não, Senhor, aqui não. Olha, aqui eu dou conta, né? Meu trabalho eu sei fazer, eu sou excelente no que eu faço. E isso é muito bom, a excelência é muito bom. O Senhor espera isso de nós também, até para darmos testemunho.
Agora, não somos suficientes. Temos que estar sempre na dependência do Senhor. Então, assim, sinal de alerta, cuidado. Pode ser muito compromisso social, compromisso de trabalho, compromisso até religioso. E o Senhor não quer isso de nós. Não quer isso de nós. Lembrando que todos os compromissos, o principal que tem que estar ali é Jesus. Para a gente não ficar desapercebido. O segundo ponto que eu quero destacar, aí sim, né, ver a segunda parte aqui do texto bíblico, que é quando Cleopas começa a fazer um discurso. Então, no verso 17, ele fala o seguinte, então Jesus perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam, entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu. Aí vem Cleopas respondendo para Jesus, por que ele estava triste, etc. E ele disse o seguinte, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias? E aí é que ele relata, né? Sobre o que aconteceu com Jesus, que ele era nazareno, que era a obra, que ele estava fazendo a obra, e toda a confusão que estava acontecendo lá em Jerusalém. Então, o que me espanta é a postura de Cleopas, claro, de uma maneira muito humana. E aí ele fala assim, vem cá, você é o único que não sabe o que está acontecendo e você está fora fora do radar? Que é? Enfim, ponto assim, principal sobre esse discurso de Cleopas. O Senhor, Ele não quer o nosso discurso. O nosso discurso sobre fatos, sobre acontecimentos, sobre o que a gente conhece. Ele quer testemunho. Então, muitas vezes a gente quer mostrar que a gente sabe. Mostrar que, olha, que eu conheço esse texto bíblico, hein? Não, mas não é assim não, irmão. Aí você começa a ensinar, e conhecer, mostrar que conhece. Cara, isso é muito legal. É muito legal. Só que o Senhor não espera isso de nós. Apenas isso. Isso faz parte. Mas não é só isso. Então, assim, afaste discursos da sua vida, porque discursos não convencem as pessoas. Discursos não trazem pessoas para Jesus. O que traz pessoas para Jesus é o seu testemunho, a sua vivência com Cristo. Quando as pessoas olham para você, eles têm que ver Cristo. Lá quando Pedro ele foi negar Jesus, pela terceira vez, os que iam prender ele falou, não, enfim, ele negou Jesus. E ele falou assim, os outros que estavam por perto, falou assim, olha só, ele se parece com os que andavam com ele. Eles se parecem com Jesus. Então, o discípulo de verdade, ele é reconhecido pela maneira como ele age, parecido com Cristo. Ou seja, não é discurso. O mundo está cheio de discurso. Então, assim, vamos parar de fazer discursos, sair do discurso e, de fato, viver Cristo. Porque somos livros, não é isso que as pessoas falam? Que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Então, é mais um ponto de atenção sobre essa questão de discurso. Chega, né? Acorda, igreja, acorda. Jesus não precisa do seu discurso. Jesus não precisa que você o defenda ardentemente. Por mais que isso seja nobre, Jesus quer que nós vivamos como ele viveu. Busquemos ser como ele. Esse é o verdadeiro discípulo. Jesus não precisa de evangélicos, Jesus não precisa de católicos, Jesus não precisa... Não, Jesus precisa do testemunho de nós, para que possamos alcançar outras pessoas com a verdade dele. Agora, continuando, algo muito interessante também, que é um terceiro ponto aqui. Se nós não tivermos alertas e, de fato, estamos dispersos e distraídos,
nós não entendemos qual é o propósito de Jesus. Não vamos entender. A gente vai entender como o propósito nosso, da nossa visão, do nosso interesse, e não do que de fato é o Evangelho de Jesus. Então isso aqui fica muito claro no verso 21, quando Cleopas, falando de toda a tristeza dele, enfim, da crucificação de Jesus, que ele foi morto. E no verso 21 ele fala o seguinte: nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. Ou seja, uma visão messiânica judaica. Aqui não estou de maneira nenhuma diminuindo Cleopas, né, a visão do judeu da época. É porque eles queriam muito, né, o Messias, eles ansiavam por esse Messias. Mas Jesus, de certa forma, os decepcionou, porque não era esse o plano dele. Não da maneira deles, não do jeito deles, mas do jeito que o Pai planejou para ele. E ele disse isso várias vezes. Eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do Pai. Eu vim mostrar o Pai ao mundo. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, dessa conversa, dessa declaração de Cleopas, a gente pode se perguntar, será que eu não estou vendo um Jesus, não estou exigindo de Jesus em orações, coisas que não é o propósito dele para a gente? Pedir o desejo do Senhor para abrir o seu coração e mostrar: Senhor, o que o Senhor quer revelar a mim? Qual é o propósito do Senhor para a minha vida? E qual é a vontade que o Senhor quer? O que o Senhor quer que eu faça? Se colocar à disposição e não impor. Sabe aquela coisa assim? Ah, Senhor, eu quero isso, aquilo outro. Eu ouvi uma parte do seriado lá de Chosen, eu achei interessante, um diálogo entre Jesus e a mãe dele. Eu achei muito legal, assim, não é um texto bíblico, mas eu acho que é algo bem real. E ela estava lavando os cabelos dele, ele cuidando dele, aí ele estava, de certa forma, falando: poxa, eles pedem coisas muito terrenas, né? Eles ficam pedindo para sentar do meu lado, no trono. Isso, de fato, aconteceu. Eles pedem outras coisas. Aí a mãe dele disse, Maria disse com muita sabedoria, falou assim: mas eles são humanos. Daí Jesus respondeu algo muito especial, que me marcou. Ele falou assim: eu também sou. E assim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede, porque o texto bíblico também diz que fala que vocês não recebem porque vocês não sabem pedir. O próprio Jesus fala isso. Vocês não recebem porque vocês não sabem pedir. Então, assim, fica mais um ponto de atenção, de sair da nossa perspectiva egoísta, muitas vezes individual, porque o Senhor, Ele tem muito mais para nos entregar, para nos dar, por abundar em nós, através de nós e apesar de nós, eu sempre falo isso. Mas a gente fica com uma coisa tão pequena, sabe, pedindo coisas tão, às vezes, insignificantes. O Senhor vai dar, tá? Às vezes Ele dá também, Ele concede, porque Ele é bom, Ele é Pai. Mas assim, o Senhor tem muito mais. E talvez a gente não receba porque a gente não está sabendo pedir. Um quarto ponto é que a bondade de Jesus, né? A humildade de Jesus é sempre muito marcante. Porque Ele ouviu tudo que Cleopas estava falando. Mesmo Ele sendo Deus, mesmo Ele sabendo de tudo aquilo, Ele ouviu. Ele ouviu tudo que Cleopas estava falando ali. Tá. Então tá bom, né? De tudo que ele estava discorrendo. E o verso 25, ele vem e fala assim, ó. Então, ele lhes disse: como você... Aí Jesus está quase no ponto de se revelar, né? E é mais ou menos isso que eu já falei, eu acho que até agora. Ele fala assim, verso 25, então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram a crer em tudo
o que os profetas disseram. Ou seja, está tudo escancarado, está tudo na cara, está tudo revelado, está tudo aí. Como que vocês demoram a enxergar isso? Por quê, né? Por quê que vocês demoram assim? E é mesmo que nós, às vezes está tudo na cara da gente, está tudo posto, não tem mais nada para ser revelado, tudo se revelou na cruz, tudo. O véu se rasgou, está tudo pronto. E por vezes a gente vacila, né? Vacila na fé, vacila nos pedidos de oração, vacila nas atitudes e vai vacilando. Porque somos pecadores, mas mesmo assim o Senhor nos ama tanto, né? E Ele vai nos perdoando e a gente vai melhorando. Mas a gente não pode ficar desapercebido e nem esmorecer a nossa fé. E em seguida, no verso 32, assim, outro ponto aqui que eu achei interessante também. O verso 30, ele já reconhece Jesus. Verso 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e os abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Verso 31, então os olhos deles se abriram e reconheceram Jesus, mas ele desapareceu na presença deles. E eles disseram um ao outro, não é verdade que no nosso coração, nos ardia o peito, quando ele estava falando pelo caminho, quando nos explicaram as Escrituras? Eles reconheceram Jesus. Agora é o seguinte, para reconhecer os sinais de Jesus, porque qual foi o sinal de Jesus ali para eles reconhecerem ele? Foi o partir do pão. Ah, agora eu sei, é ele. Mas os sinais estavam ali. Agora, mais do que os sinais, essa pode ser um caminho, né, um início para a gente reconhecer que é Jesus que está ali, é reconhecer a presença de Jesus. Essa é a mais preciosa. O que eu quero agora te fazer pensar? Quantas vezes você pediu a presença de Jesus e mais nada? Mais nada. E tem até um louvor que a gente canta, né? Eu só quero a tua presença. Será que é isso mesmo? Porque logo que ele reconheceu a presença de Jesus, logo em seguida Jesus saiu. Não estava mais ali. Então, depois da presença muito rápida ali que ele reconheceu, Jesus saiu. E eles ficavam pensando, nossa, mas você lembra? Quando a gente estava caminhando, quando ele falava e ele explicava sobre os profetas, sobre tudo que era sinal dele vir, e queimava nosso coração. Ardia. E aí, passou. Então, muitas vezes o Senhor quer falar com a gente. Nosso coração arde. A gente entende que mas talvez a gente não crê que é Ele, que é o Espírito Santo que está falando com você. E olha que é um sinal importantíssimo que aconteceu antes aqui, que eu já até comentei, que foi os sinais, e nem sinais, tá? Mas são as evidências da ressurreição de Jesus. Se vocês pegarem logo o capítulo 24, a partir do verso 1 até o 12, ele relata sobre a ressurreição e sobre os relatos das mulheres que viram Jesus, né, no sepulcro lá, que ele não estava mais lá. Sinais e evidências da ressurreição de Jesus. E quando essas mulheres contaram para os discípulos, eles não acreditavam. Eles ficaram meio assim, quem sabe, né? É isso mesmo? Não deram muito crédito para as mulheres não, tá? E isso chegou ao ouvido de todos os discípulos. Todos que estavam ali. Mas eles não deram muito crédito. Agora, eu queria destacar, 1 Coríntios 15, 14, diz o seguinte, se Cristo não ressuscitou,
É vã a nossa pregação e é vã também a nossa fé. Então, a nossa pregação é a ressurreição de Cristo. É continuarmos repetindo, continuarmos falando para as pessoas que Cristo está vivo, contar essa verdade para as pessoas. Ele é vivo, ele vive. E o Espírito Santo foi derramado sobre cada um de nós, sobre os últimos tempos. Essa verdade, ela tem que ser constante na nossa vida. Para que quando queimar nosso coração por falar de Jesus, sentir a presença de Jesus, nós temos a convicção de que Ele está vivo. Porque senão é vã a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E é vã também a nossa fé. Então, meus irmãos, hoje eu quero dizer, não se distraia no caminho. Todos nós, de alguma maneira, estamos caminhando. Né? Seja no comecinho, aquele amor de começo, né? De recém-convertido, aquela paixão por Jesus, que você quer falar para todos de Jesus, você está caminhando, você começou a caminhar. Quando você está também mais amadurecido na fé, você também está no caminho. Todos nós, de alguma maneira, estamos em um caminho. Mas não se distraia no caminho. Porque Cleopas nos ensinou muito aqui. Cleopas sabia de tudo que estava acontecendo. E talvez a gente tenha que ficar agora atento nos últimos tempos. Porque a mensagem da igreja de Jesus hoje é que ele vai voltar. Ele voltará. Então nós temos que ficar atentos, não distraídos. Ele voltará. Essa é a mensagem da igreja de Jesus hoje. E enquanto ele não volta, o que nós fazemos? Falamos dele para outras pessoas, para ser acrescidos ao reino de Deus. Espero que essa mensagem tenha encontrado morada no seu coração e que Jesus te abençoe, que o Espírito Santo te cubra com o poder dele, que nós possamos ser ousados em falar de Jesus para o mundo sedento, sedento de amor, sedento de profundidade, de convicção, porque esse mundo jaz no maligno. E que nós sejamos luz e sal da terra. Um abraço, meus irmãos, Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.